Tudo bem? Live da manhã. O tema de hoje é autoconhecimento. O autoconhecimento é aquilo que de fato vai te libertar. É aquilo que de fato vai fazer você prosperar. É aquilo que de fato vai fazer você viver uma vida plena, uma vida mais calma, uma vida dentro do seu controle. O que é esse autoconhecimento? É você conhecer a si mesmo, conhecendo seus sentimentos, conhecendo aquilo que te trava, conhecendo aquilo que te move, conhecendo aquilo que te deixa triste, conhecendo aquilo que te deixa feliz, conhecendo aquilo que é o seu propósito, conhecendo a sua verdadeira identidade. Uma pessoa que tem baixos níveis de autoconhecimento é uma pessoa que vai tender a sofrer muito mais na vida, seja diante da riqueza, seja diante da pobreza, tá? A gente pode começar com os bloqueios emocionais. Todo mundo tem algum tipo de bloqueio emocional que foi causado na infância, que foi causado na adolescência, que foi causado na vida. E muitas vezes você acaba travando em cima desses bloqueios, que é muitas vezes necessidade de aprovação, vergonha, não se sentir amado, não conseguir fazer coisas em público, não conseguir falar em público, bloqueio de aprendizagem. Você pode estar lá tentando aprender, mas você não consegue assimilar as coisas. Bloqueio de aprendizagem. Muitas vezes esse bloqueio de aprendizagem acontece por causa de uma professora que te ridicularizou na sala e aí você travou naquele conhecimento e você não consegue, tá? Como se tivesse um fio solto. E aí quando você faz esse desbloqueio, quando você entende onde está o bloqueio, é como se você conectasse de novo e o seu cérebro voltasse a funcionar naquela área. Então isso aqui é uma coisa muito importante de você... Eita, caiu meu tripé aqui. Ficou todo mole. Calma aí. O negócio tá tudo solto aqui. Acho que agora vai. Espero que não caia. Então quando você consegue identificar esses bloqueios, você consegue performar muito melhor. Tá? Mas não é só isso. Se você trava nessa questão de bloqueios, se você trava na questão de traumas, você é como se você não tivesse livre-arbítrio. É como se você fosse uma pessoa que tudo que aconteceu na sua vida foi por causa dos abusos que você sofreu. Tudo que aconteceu na sua vida foi por causa dos traumas que você tem. Só que existe uma linha de pensamento diferente de um psicólogo chamado Adler. O Adler ele era um discípulo do Freud, só que ele começou a divergir bastante nesse sentido. Eu até fiz uma live no domingo sobre estilo de vida, que é literalmente isso. Você pode ter seus bloqueios, você pode ter suas travas, você pode ter aquilo que te coloca aqui nessa posição de vulnerabilidade, nessa posição de sofrimento. Só que é o seu estilo de vida que vai determinar se você vai prosperar ou não, se você vai ser feliz ou não. Por quê? Porque você pode escolher. Existem muitas pessoas que sofreram muito na vida e conseguiram vencer. Existem muitas pessoas que passaram por escassez muito forte e conseguiram vencer. E você também pode. Todo mundo consegue. Segundo Adler, isso é questão do seu estilo de vida. O que você escolhe para viver? Você pode pegar todo aquele sofrimento e utilizar ele para justificar uma vida que você quer viver. Se você quiser viver uma vida de sofrimento, você vai viver e você vai colocar tudo aquilo que você passou como justificativa para viver essa vida de sofrimento. Agora você pode pegar tudo que você passou e transformar isso aqui em energia, em raiva, para você poder crescer. A raiva, inclusive, é uma ferramenta para isso. Tem gente que pensa que a raiva é má. A raiva é energia. A raiva é energia. E quando você conhece isso, você consegue perceber aonde você pode canalizar essa raiva para você vencer. Um atleta muitas vezes utiliza a raiva para poder vencer um campeonato. As emoções, elas são temperos, elas são energia. Elas são energia. A melhor definição que a gente pode colocar é energia. E quando você pega a energia, você consegue canalizar essa energia dentro de um propósito, você tem muito mais força, porque tudo que você vai fazer na vida depende de energia. Tá? Então, depende do seu estilo de vida. Depende de você querer desbloquear dessas travas ou não. Depende de você utilizar a sua experiência passada para viver um futuro melhor. Tem gente que está correndo de relacionamentos humanos. Tem gente que está correndo de falar. Ah, mas
Eu tive problema na infância, eu fui ridicularizada. Tá, tudo bem. Você está utilizando aquilo que fizeram com você como uma, é, como uma espécie de uma desculpa. Mas não é uma desculpa. É como um motivo para você não falar. Mas na real, você não quer falar. Você não quer sair. Você não quer sair da zona de conforto. Você não quer sair daquela vida confortável junto com aquelas pessoas que estão te oprimindo, junto com aquelas pessoas que estão dizendo que você não pode fazer. Por quê? Porque o seu medo é maior. Do que você tem que fazer? Você tem que trabalhar o autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Você precisa entender por que você toma determinadas atitudes. Por que determinados dias da semana você acorda ansiosa? Por que determinados dias da semana você acorda mais tranquila? Se você começar a analisar, você vai ver que no espaço-tempo existe algo que mexe com o seu comportamento. Alguns dias do mês você não está tão bem. Alguns dias da semana você está mais ansiosa. O autoconhecimento é sobre isso. É você conseguir identificar por que você toma determinadas atitudes, por que existem determinados sentimentos que acontecem dentro de você. Por que você não consegue falar em público ou por que você fala muito bem. O autoconhecimento é isso. É você conhecer os bloqueios, é você conhecer os sentimentos, é você entender qual é o seu estilo de vida e mudar o seu estilo de vida caso o seu estilo de vida não esteja te levando para um propósito mais alto. Uma outra coisa que é interessante você entender: você tem 4 cérebros, né? Em uma linguagem figurativa, você tem 4 cérebros, 4 centros de comando no seu corpo. O primeiro é o próprio cérebro. Você tem o segundo, que é o seu coração. O cérebro, ele está apontando para o passado. Ele está apontando para a memória passada. Lembra sempre disso. O cérebro aponta para o passado. O coração, ele aponta para o futuro. Ele fica ansioso, ele dispara, ele está apontando sempre para o futuro. Cérebro passado, coração para o futuro. Aí você tem o intestino. Muita gente fala que o intestino é o segundo, terceiro cérebro. O intestino, ele está ligado à sua gula. Ele está ligado à necessidade de sobrevivência. Ele está ligado à satisfação dos desejos carnais. Ele é o terceiro. Então tem muita gente que toma decisões por causa do intestino. Tem gente que toma decisões por causa do intestino, literalmente. O intestino está ligado à escassez também. Então, se você olhar o seu comportamento da questão da fome, da questão da escassez, da questão da falta, da questão dos recursos, é o intestino. E aí você tem o quarto centro de comando, que é as genitálias. O intestino e as genitálias, eles estão apontando para o presente. Por quê? Porque são satisfações ou são instintos carnais de sobrevivência ou de desejos presentes. Então, intestino e genitálias apontam para o presente, coração aponta para o futuro e o cérebro aponta para o passado. Por que é importante você entender isso? Porque a sua ansiedade está ligada a esses centros de comando, as suas decisões erradas ou tomadas de maneira precipitada estão ligadas a esses centros de comando, as suas decisões corretas também, as suas fraquezas, às vezes que você comete erros, às vezes que você cai em tentação, tá ligado a esses 4 centros de comando. Por que é importante você entender isso? Porque isso aqui é autoconhecimento, é você conhecer o teu corpo, é você conhecer onde são os lugares que você erra, aonde são os lugares que são as suas fraquezas, aonde são os lugares a serem trabalhados. Começa a observar quando você está em uma fuga emocional. Você está desesperado aí querendo comer chocolate para se acalmar. É intestino. É o coração apontando para o futuro. Quando você está depressiva, quando você não consegue parar de pensar no passado, quando você não consegue parar de pensar em pessoas que te magoaram, o cérebro está dominando, o cérebro está apontando, ele está sobressaindo. E qual que é o ponto aqui? Dentro do autoconhecimento, você conseguindo identificar onde é que está te comandando em determinados momentos, você pode fazer com que a sua alma comande tudo. Porque o cérebro não é o seu eu de verdade, o cérebro é uma máquina, o cérebro é corpo também. Ele é uma máquina que tem ligação com a sua mente, a sua alma.
Tá entendendo? Então, cérebro, sua alma superior, sua mente superior e o seu corpo. O cérebro comanda tudo? Não, o que comanda é a sua alma. Mas muitas vezes o cérebro, ele tá nesse comando. E por que que é importante entender isso? Para que você possa assumir o controle naquilo que se chama de mente acima da matéria. Se o seu corpo começar a dominar, você vai começar a pecar, você vai começar a ficar fraca, você vai começar a economizar energia. O cérebro, ele é programado para economizar energia. Ele quer economizar energia o tempo inteiro. Por quê? Porque é cansativo fazer exercício. Porque é cansativo sair da zona de conforto. Porque é cansativo tomar uma decisão difícil. Porque é cansativo machucar o seu ego. O cérebro não quer machucar o ego. Ele quer deixar você confortável. Só que a sua mente, muitas vezes, ela quer fazer. E a solução de tudo é o quê? É você se conhecer, o autoconhecimento, para você decidir se você faz ou não. Não porque o seu cérebro, o seu corpo quer, ou os seus 4 centros de comando quer, mas porque você, no fundo, quer. É aqui que está realmente a liberdade. A liberdade é sobre você fazer aquilo que você quer de verdade fazer e você dizer não para aquilo que você quer fazer, que o seu corpo quer fazer. É isso que é liberdade de verdade. A figura do Egito, quando eu falo isso, é porque a Bíblia, segundo a tradição raiz, a tradição israelense, ela tem 4 níveis de compreensão. Então você tem a história literal, você tem as analogias, você tem o sentido espiritual da coisa e você tem os segredos por trás das histórias. Todas as histórias da Bíblia têm esses 4 níveis de compreensão. E quando a gente fala do Egito, o faraó, a escravidão, a gente está falando do quê? A gente tem alguns arquétipos aqui. Quem os egípcios serviam? Aos deuses animais. Se você olhar, é tudo apontando para a matéria. O deus Sol, o deus a Lua, o deus Nilo, rio, o deus cachorro, aí você vai ver o deus crocodilo, são animais. E o faraó é aquele que domina a materialidade. Vamos fazer uma analogia aqui, o seu corpo. O seu corpo. Quando você é escrava do Egito, significa que você é escravo do seu corpo. O faraó é o mestre do ego. Então, o seu corpo, ele não vai querer fazer determinadas coisas, ele não vai querer buscar espiritualidade, ele não vai querer buscar fazer o certo, ele vai querer se satisfazer, se satisfazer, se satisfazer. E aí você está preso. Quantas pessoas são escravos do desejo sexual? Quantas pessoas são escravas da gula? Quantas pessoas são escravas da mentira? Quantas pessoas são escravas da preguiça? Significa que ela está no nível de consciência do Egito. Só que em algum momento ela vai sofrer alguma coisa e ela vai sentir a necessidade de buscar a terra prometida, de sair do Egito. Aí que entra a questão da sua alma superior, a sua mente dominando sobre a matéria. Só que aí você vai sair do Egito, vai ter pressão. O faraó não vai querer. O seu ego, os seus instintos, eles não vão querer. Tudo aquilo, esses bloqueios, o estilo de vida antigo, os seus 4 centros de comando, vai te puxar para o Egito. Você vê que quando o povo de Israel sai do Egito e vai para o deserto, eles ficam falando, lá no Egito tinha cebola, tinha carne, tinha comida à vontade, a gente veio para cá. É a sua mente sofrendo. Por que eu faço aquele exercício do banho frio sempre, mesmo no inverno? Porque eu estou treinando a minha mente para dominar sobre a matéria. O meu cérebro não quer, meu corpo não quer, mas eu quero. E eu me exercito esse autocontrole, essa autogovernança. Tá? Então é muito importante, vamos retomar aqui. É muito importante você estudar, você desenvolver autoconhecimento. Porque é o autoconhecimento que vai fazer você entender sobre essas características materiais do seu corpo, as características fisiológicas do seu corpo, as características emocionais do seu corpo, as características espirituais que você tem também. Para quê? Para você conseguir sofrer menos na vida, para você conseguir assumir mais controle na vida, para você entender aonde você está errando, onde você está jogando a tua vida no brejo.
Quantas pessoas destroem casamentos por causa do centro de comando da genitália ou mesmo do intestino, que é aquela questão da comida, que é aquela questão da sobrevivência, da escassez, ou mesmo o cérebro, ou mesmo o coração ansioso, ou mesmo a depressão. A depressão é a doença do passado, é o cérebro remoendo o passado. Quantas pessoas você está carregando nas costas porque te magoaram, porque abusaram de você, porque fizeram mal para você? Quantos bloqueios emocionais você está carregando até hoje? A gente vive falando sobre isso, mas você está carregando bloqueios até hoje. Quantas pessoas você deixou de perdoar? É o cérebro aqui que não quer deixar. O cérebro quer cuidar do teu ego. O teu ego ele não quer se machucar. E você vai machucar ele se você ficar mexendo com certas coisas. Se você passar determinadas vergonhas, se você enfrentar determinados bloqueios, o ego vai machucar, ele não quer machucar. Só que muitas vezes você precisa machucar esse ego. Porque é machucando esse ego que você começa a assumir o controle. E não o ego está no controle, mas você, o seu verdadeiro eu, está no controle. É muito importante você entender, quando a gente fala de autoconhecimento, que você tem uma identidade superior. Você é a imagem e semelhança do Criador. Quando você é a imagem e semelhança do Criador, é muito importante. Isso aqui é uma das coisas mais importantes. Imagem e semelhança do Criador significa que você ele é poderoso, se ele é criador, se ele é o ser supremo, significa que você tem essas características dentro de você. Significa que você tem esse poder dentro de você. Significa que você tem uma fagulha dele, você é parte dele. Significa que você tem um propósito forte. Significa que você é muito mais do que aquilo que disseram que você é. Você é muito mais do que esses bloqueios. Você é muito mais do que essa vergonha. Você é muito mais do que as pessoas que ficam falando que você é imprestável, que você não é capaz, que você é capaz, você merece e você pode. Basta você desbloquear isso daí. Você pode fazer qualquer coisa. Você só precisa desbloquear e chegar nesse nível. Qualquer coisa que estiver te governando está tirando você desse posto de imagem e semelhança do Criador, está te jogando lá no Egito. Se o dinheiro te comanda, se as contas vencidas te comandam, se o desejo te comanda, se a segurança do dinheiro te comanda, significa que você está servindo a outro Deus. Você está servindo a outro Deus, você está lá no Egito. Agora, a partir do momento que o dinheiro vira seu escravo, que você domina sobre a matéria, que você domina sobre o seu cérebro, que você domina sobre o seu intestino, que você domina sobre a sua genitália, que você domina sobre o seu coração, que você domina sobre o seu cérebro, você começa a dominar o passado, você começa a dominar o futuro, você começa a dominar o presente, você começa a dominar os instintos, você começa a dominar a sobrevivência. E aí sim você começa a governar de verdade aqui. E muitas vezes, para fazer isso, você vai ter que dizer não para coisas que você quer. Você vai ter que dizer não para gula, você vai ter que dizer não para o instinto sexual, você vai ter que dizer não para o medo, você vai ter que dizer não para a vergonha, você vai ter que dizer não para o seu ego. As pessoas no mundo, elas estão servindo ao seu ego, elas não têm autoconhecimento. Elas estão perdidas em jogo do tigrinho, elas estão perdidas em pornografia, elas estão perdidas em cultura baixa, elas estão perdidas no futebol, elas estão perdidas na novela, elas estão perdidas em notícia ruim, elas estão perdidas em traumas, elas estão perdidas em bloqueios emocionais, elas estão perdidas em desejos carnais, elas estão perdidas. Só que o pior de tudo não é ela não estar perdida. É ela nem saber que ela está perdida. Ela acha que está tudo normal. Ela acha que é isso mesmo. Ela acha que a vida é isso. Você vê as letras das músicas hoje em dia, cara, é baixíssimo. As pessoas só estão pensando em sexo, só estão pensando em prazer, só estão pensando em se satisfazer. Elas estão perdidas. Isso aqui não é uma vida de propósito. Isso aqui não leva a nada.
Agora, esse ponto que eu levantei para vocês aqui do autoconhecimento, você acha que as pessoas médias no mundo, elas têm autoconhecimento, elas buscam autoconhecimento, elas sabem pelo menos o que é autoconhecimento? Não sabem. Elas só estão em busca de se satisfazer. Por que que jogo do Tigrinho, bets esportivas, tem tantas? Você vê cada time de futebol tem uma bet diferente. Olha o tanto de empresa. Olha o tanto de dinheiro que movimenta. Depois que as bets começaram a patrocinar time de futebol, os níveis de patrocínio subiram pra caramba. Antigamente um patrocínio do Corinthians era 20 milhões, 25. Um patrocínio de 40 milhões foi um recorde, que foi a Caixa, uma estatal, que foi um recorde. Hoje em dia é 120 milhões. Cara, olha o tamanho do patrocínio, 120 milhões. É uma paulada. Bet esportiva. Mas por que que essas empresas faturam tanto? Porque é uma promessa simples. Enquanto eu chego para você e falo, olha, a gente vai ter que trabalhar alguns anúncios, vai ter que fazer a técnica da batalha, a gente vai ter que montar um feed, a gente vai ter que trabalhar sua imagem pessoal, você vai ter que abraçar um determinado risco, você vai ter que atender alguns clientes, você vai ter que melhorar sua técnica, você vai ter que se refinar como pessoa, coisas simples, mas coisas que requerem algum trabalho. Isso aqui se torna complexo para a pessoa comum. Olha a outra promessa. Olha, tá vendo isso aqui? Você vai aprender a jogar isso aqui, ó. Você vai escolher se seu time vai ganhar ou vai perder. Se você acertar a quantidade de gols, se você acertar, você vai ganhar dinheiro. Aí a pessoa média para e pensa: Uau, eu consigo saber se meu time vai ganhar. Eu entendo de futebol. Ela vai lá e começa a apostar, é fácil. É só apertar um botão. Olha com o que a gente está competindo. Com apertar um botão e se refinar como pessoa e trabalhar marketing. É difícil, é entre aspas difícil, né? Dá trabalho. Aí você vê que as pessoas, elas vão para o caminho mais fácil. Aí você vai ver que as pessoas elas vão emburrecendo. Se você está aqui assistindo, pode ter certeza que você não está na média. Você já está acima da média. Porque a média não tem paciência para isso aqui não. A média não tem paciência, ela não está nem preocupada em crescer, ela não tem força para crescer, ela não tem força para se autoconhecer, ela não questiona. Infelizmente, a média é a maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas está assim, morta em vida. Quando a Bíblia fala de pessoas mortas, muitas vezes ela está falando de pessoas que estão em vida de verdade, mas elas estão mortas. É como se elas estivessem mortas. Elas são zumbis, infelizmente. Elas só estão olhando para os seus prazeres. Aí você vê comentários do Instagram, você vê um monte de gente que não está pensando. Você quer um grande exemplo disso? São os movimentos de esquerda, os movimentos LGBT, os movimentos ambientalistas. Você vai ver um monte de gente que não pensa e repete discursos. Como que os LGBTs, como que o pessoal de esquerda, como que eles estão apoiando o Irã? Faz sentido? Não faz sentido nenhum, cara. Vocês estão apoiando os homofóbicos, vocês estão apoiando as pessoas que não gostam do Ocidente, vocês estão apoiando as pessoas que falam que querem matar, destruir os infiéis. Vou dar um contexto para você aqui sobre infiel. Segundo a religião muçulmana, todo mundo é muçulmano. Eu, você, todo mundo. E aí, a gente é infiel, porque a gente não está praticando, a gente não está fazendo. E aí, determinados grupos radicais, eu não estou falando todo mundo, são grupos radicais. Eles falam que os infiéis eles precisam morrer. E eles falam que quando eles matam infiéis, eles têm lá as 7 virgens esperando eles no céu. Olha que loucura. Aí você vê as pessoas que dizem que defendem a liberdade aqui no Ocidente defendendo esse tipo de coisa. Não faz sentido, você está defendendo seus próprios carrascos. Você vê um cara de um movimento LGBT usando camisa do Che Guevara. O Che Guevara, um revolucionário cubano, sabe o que ele fazia com gays em Cuba? Levava pro El Paredão, fuzilamento. E ele chamava de maricas, las maricas. Qual que é a lógica de você ver um deputado tipo Jean Willis, homossexual, usando uma camisa do Che Guevara? Lógica nenhuma. E é isso que eu tô te falando. A massa não está pensando, ela está repetindo discursos, ela está defendendo coisas por causa do seu próprio prazer. É isso que acontece.
As pessoas no mundo, elas não estão pensando, elas estão repetindo discursos. Elas estão vivendo para o seu próprio prazer, elas estão vivendo para o seu próprio ego, elas estão adormecidas. E aí que está a questão. Se você quer sair disso, se você quer crescer, se você quer cumprir o teu propósito é abençoar pessoas, teu propósito é fazer a palavra de Deus se cumprir aqui. O seu trabalho é um pretexto para isso. O dinheiro que você recebe é uma energia para isso. Você tem que dominar. Para quê? Porque conforme você cresce, a sua família cresce. Seu casamento cresce. Sua condição financeira, a sua condição de estudar mais cresce, a sua segurança cresce. E é assim que os bons vencem. É assim que vamos vencer essa guerra. Através das pessoas boas se desenvolverem. Não é escolher o presidente que se vence. Faz parte. Mas o presidente é o pico do iceberg. Na real, nós que somos a base precisamos crescer. E precisamos despertar outras pessoas que também estão adormecidas. Eu faço essas lives para isso. E muita gente vem acordando. Cada uma daquelas pessoas que tem no meu destaque resultados são pessoas que mudaram de vida, mudaram de patamar, começaram a acreditar mais em si, começaram a enfrentar novos problemas, saíram da média. Por quê? Porque a sua condição financeira, ela te faz crescer a outros patamares. A sua condição financeira, ela te faz ter um poder mais forte. E aí você tem que usar esse poder para cumprir o teu propósito na Terra, abençoar pessoas, despertar pessoas. Eu não estou falando de evangelizar, eu estou falando de exemplo, eu estou falando de valores, eu estou falando de ser imagem e semelhança do Criador aqui na Terra. Tá? E o autoconhecimento é algo muito importante para isso. Sem autoconhecimento você não consegue chegar lá. O mundo, vale a pena ressaltar que isso aqui também, o autoconhecimento interno, mas existe o externo também. O mundo está cheio de excesso de informação, excesso de dopamina. Esses jogos que eu lhe citei aqui, eles te viciam em dopamina. Dopamina é o neurotransmissor da novidade, do prazer com a novidade. As pessoas chamam de hormônio do prazer. Mas a dopamina ela é acionada com novidade. Então toda vez que você está vencendo alguma coisa, toda vez que você está ganhando, toda vez que você está conhecendo algo novo, você está disparando dopamina. Só que quando você está rolando um feed, é dopamina barata. Você não teve esforço para gerar essa dopamina. Quando você vai conhecer um lugar novo, você está gerando uma dopamina cara. Deu mais trabalho. Quando você está vencendo uma prova, dopamina cara. Agora, feed é barato. E aí você vai acostumando seu cérebro a economizar energia. Só que o nosso mundo é repleto de informação. É uma informação atrás da outra, um vídeo curto atrás do outro, um vídeo curto atrás do outro. Isso cansa seu cérebro, isso cansa seu corpo. O excesso de informação te atrapalha pra caramba. E o autoconhecimento está aqui. Você entender isso. Você tem mais informação na sua mão do que Einstein teve na vida toda. Do que todo gênio, do que Isaac Newton, do que Leonardo da Vinci. É muita informação. E muitas vezes você cria seus filhos no meio desse monte de informação, desse monte de tela. Começa a olhar os desenhos que as crianças assistem. Patrulha Canina. Cara, aquilo lá é uma maluquice. Pode contar. Conta no dedo. A troca de cenas. Quando troca de imagem, troca de imagem, troca de imagem. Você vai ver um pequeno urso, por exemplo, um desenho que eu assistia. Você fica assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O cenário tá parado, o pequeno urso tá andando, ele tá com a pata, nanana. Demora um tempão pra trocar de cena. Agora a patrulha canina é explosão. Patrulha canina é ação. Aí você pode contar. 1, 2, aí muda de cena. 1, 2, 3, muda de cena. 1, 2, muda de cena. Muda de cena. 1, 2, 3, pá. É uma explosão, é um monte de coisa. Cara, a cabeça da criança fica maluca. E isso é um exemplo do que acontece na vida adulta também com a gente. Excesso de informação atrapalha. E por último, para a gente finalizar, você tem que buscar um refinamento como pessoa. Autoconhecimento para você se conhecer e você precisa se refinar. Você precisa ser exposta a grandes obras, bons filmes, bons livros, cultura, alta cultura. Você tem que se refinar como pessoa, porque isso vai fazendo com que você consiga chegar a um patamar mais alto, com que você consiga entender mais, que você consiga governar mais, que você consiga utilizar muito mais força do que uma vida rasa e superficial.
Você precisa melhorar como pessoa para você conseguir dominar essa máquina magnífica que é o teu corpo, para você fazer a sua mente dominar, sua alma dominar. Então sempre se refine como pessoa. Ontem a live estava travando, eu acabei não indicando o livro. Quero finalizar aqui indicando o livro dessa semana. Você pode pesquisar no YouTube, deve ter audiobook. É esse daqui, ó. Ansiedade, do Augusto Cury. Como enfrentar o mal do século. Tira print aí. Esse é o livro dessa semana. Vocês estão pegando os audiobooks? Se vocês não estão pegando, esquece os outros, começa por esse, tá? Eu quase certeza deve ter no YouTube, eu vou pesquisar. Ouve como audiobook. Se você vai cozinhar, se você vai lavar louça, sei lá, você gasta 1 hora por dia lavando louça. Geralmente esses livros aqui, esse daqui é pequenininho, deve ter umas 4 horas, 3 horas. Geralmente os livros, eles têm, em audiobook, eles têm 6 horas, 7 horas. Se você pegar os 7 dias da semana, 1 hora por dia você mata um livro. Só cozinhando, indo pra academia, você mata o livro rapidão. Você termina ele facinho, facinho, facinho. Tá? Então pega audiobook para fazer. Mas vamos se comprometer. Um a cada semana dá 52 por ano. Imagina você com conhecimento de 52 livros por ano. Tá? Então, vamos pegar firme nisso aqui. Eu acho que das lives, esse aqui deve ser o terceiro que eu indiquei. Eu vou começar a fazer uma lista para não repetir, para nada. Tá? A Dila falou que está finalizando o último audiobook. Maravilha, finaliza, parte para esse. Então, toda vez que você estiver fazendo tarefas que dê para colocar um fone, coloca. Aproveita o tempo. Para vocês não deixarem acumular, tá bom? Maravilhoso esse livro aqui, vai te ajudar muito no seu autoconhecimento. E é isso, gente. Obrigado, Lidiane. Acho que hoje foi bastante especial. Eu até marquei uma estrelinha, eu marquei aqui eu tenho meu bloco de notas sobre temas de live. Isso aqui vai virar palestra, isso aqui vai virar talvez livro. São tópicos importantes aqui que as pessoas precisam estar desenvolvendo, tá bom? Uma gratidão enorme ter vocês aqui. E a galera que tá vendo a gravação aqui, se você é nova aqui, tem um destaque no meu perfil escrito podcast. Tem o link da bio também. Clica lá. Todas essas lives ficam no Spotify. Dá 5 estrelas lá no podcast. Segue o podcast. E vai dirigir, vai pra academia, vai cozinhar. Coloca o fone de ouvido. Sempre tem uma mensagem que vai tocar teu coração e vai te ajudar. Tá bom? Vamos fazer a nossa conexão, a nossa oração de hoje. Quero que você feche seus olhos. Inclusive, fica uma lição aqui sobre o autoconhecimento. Quando você respira, você acalma o coração. O coração ele é ansioso, não é? Ele está apontando para o futuro. Quando você respira fundo, você faz o seu cérebro oxigenar, ele vir para o presente. Ele faz o seu coração acalmar e conectar mais com o presente, com o agora. E aí, quando você começa a prestar atenção na sua respiração, a sua respiração está no presente. Você acalma teu corpo, você tem atenção plena. Quando você estiver ansiosa, alguma coisa, respira fundo, profundamente. Imediatamente, ó, o corpo inteiro relaxa. Antes de fazer uma oração, sempre faça isso, para você se conectar com o presente. Então vamos lá. Fecha os seus olhos e respira fundo comigo 3 vezes, pensando só na sua respiração. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos deu esse dia maravilhoso. A ti toda honra, toda glória, todo louvor. Te agradecemos imensamente por tudo que tem nos feito, Senhor. Te agradecemos por mais esse tijolinho sendo construído na nossa vida, na nossa rotina. Muito obrigado. Temos muito que te agradecer. Te pedimos luz, direção, força, energia, motivação. Que venhamos cada vez mais desenvolver autoconhecimento, conhecermos a si mesmos, conhecer as nossas emoções, conhecer nossos pensamentos, conhecer nossas fraquezas, conhecer a nossa má inclinação, para que venhamos dominar e governar aqui na terra, assim como o Senhor mandou governar sobre todas as coisas, todas as criaturas, sobre toda a criação.
Pois assim o Senhor fez o mundo e assim o Senhor trouxe essa missão para nós, como imagem e semelhança do Senhor. Nada vai nos parar, ninguém vai dizer que a gente não pode fazer, ninguém vai dizer que a gente não é fraco, que a gente não é nada, porque a nossa verdadeira identidade é muito superior a isso. E quando a gente entende isso de verdade, não há bloqueio emocional nenhum, não há bloqueio mental nenhum que nos segure. Ninguém vai me segurar. Repete comigo. Ninguém vai me segurar. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó, 2025 é o meu ano. É o melhor ano da minha vida. A gente está no segundo semestre, é o semestre de colheita. Vamos colher. Vamos colher tudo aquilo que a gente plantou até agora. É o momento de realizar. Vamos para cima. Contem comigo. Eu sempre ensino as clientes a respirarem na hora da massagem. É muito bom. Muito bom mesmo. E o que você faz para elas pode ter certeza que é algo que é muito mais do que só pro corpo. É uma cura para a alma também. Um abraço, gente. Fica com Deus, que o Eterno abençoe vocês. Amanhã de manhã a gente tá aqui de novo. Tamo junto. Tchau, tchau.